quando eu apresento. Então, acho que vai ficar muito mais fácil. Então, já acho que é um avanço para a gente, para o sistema, não é? Se vocês acharem que ficar muito ruim, façam um sinal, se vocês não entenderem. Eu acho que depois o Juliano vai liberar os microfones para que vocês possam falar, não é? E perguntar quando vocês tiverem qualquer dúvida. Vamos ver se aqui vai... Não, perdão. Assim. Bom, eu acho que é isso, né? Vamos lá então, gente. Eu preparei daquela primeira aula que a gente fez, se vocês acompanharam lá, ela foi muito mais uma apresentação do nosso plano, não é? Basicamente foi uma apresentação do plano e a discussão de alguns pontos. Vocês conseguem me entender perfeitamente? Sim? Mais ou menos. Eu gostaria de tentar usar o quadro. Se vocês sentirem que vai ficar muito baixo para vocês ouvirem, vocês me falem, que aí eu sento ali e falo só para vocês, ok? Bom, vejam, como eu disse para vocês, o propósito principal da disciplina é a gente discutir uma relação entre justiça, basicamente é essa, não é? Desculpa. Justiça distributiva e igualitarismo. Isso. Dá para ver, não é? Bom, esse é o enfoque. Esse é o enfoque central da nossa discussão. Então, essa relação, que não é uma relação dada, não é? Ela, do ponto de vista, como eu pretendo apresentar para vocês, a justiça distributiva é uma consequência do modo como a gente vai entender o que é igualitarismo. Ok? Então, o que acontece? Normalmente, quando a gente fala nessa relação entre igualdade e justiça distributiva, a gente pensa exatamente em 3 autores contemporaneamente centrais, que são eles. Vou colocar aqui para vocês. O Ronald Dworkin, o John Rawls e o Amartya Sen. E são basicamente os teóricos que nós teríamos, não é? Os teóricos que nós temos do chamado igualitarismo liberal. Então, assim, se vocês quiserem imaginar uma pergunta sobre igualitarismo, considerem exatamente digamos assim, a alcunha liberal para essa discussão. O que acontece? Cada um desses autores, não é? Observa isso de um ponto de vista diferente. Então é importante que a gente tenha consciência, por exemplo, que do ponto de vista Ronald Dworkin foi um jurista, então a gente não vai ver ele, mas é só para passar rapidamente, ele tem o que ele chama de igualdade de bens ou uma igualdade de bem-estar, não é? Então nós teríamos aqui um tipo de igualdade. Vejam, a pergunta é sobre como ou qual é a função do Estado? Essa é a pergunta que a gente tem. Qual é a função do Estado? E quando vocês dizem ou perguntam sobre essa ideia de função, a gente está perguntando basicamente para que ele serve em termos de justiça distributiva. Se você pensar como Ronald Dworkin e for um igualitarista, imaginar que uma das funções do Estado é distribuir ou equilibrar uma certa desordem natural, uma desigualdade natural, porque nem todos nós nascemos com as mesmas características e as mesmas capacidades, a gente vai imaginar como Rawls, como Dworkin, que ele chama de igualitarismo baseado ou calcado numa noção de bens. Então ele vai dizer que todos nós temos direito a um conjunto mínimo de bens primários. E normalmente a gente associa isso, por exemplo,
saúde, educação, segurança, e vai indo, não é? São vários elementos. Se você é um rawlsiano, nós temos aqui uma igualdade que, na verdade, é uma igualdade formal, porque ela é uma igualdade política. Nesse caso, essa ideia de igualdade política, ela é calcada basicamente na noção de que nós temos determinados direitos, direitos enquanto cidadãos dentro de um Estado liberal democrático. Então, nós temos liberdades ou direitos do tipo liberdade religiosa. Tá, fica menor eu coloco. Liberdade sexual. E uma série de outras capacidades que nós teríamos desse lado aqui. O que acontece? No fundo, essa noção de capacidades ou de igualdades, essa noção de igualdades ou capacidades, a função básica que nós imaginamos a função do Estado que nós imaginamos é essa. Garantir para nós, não então bens propriamente ditos, como uma condição mínima, um salário mínimo, etc., mas muito mais direitos que nós consideramos como sendo fundamentais. Por exemplo, liberdade religiosa. Nenhum de nós é obrigado a ser budista, católico, etc., liberdade sexual da mesma forma, não é? Nós temos a opção de fazer uma escolha sem sofrer qualquer tipo de restrição do ponto de vista do Estado. E o que a gente vai ver hoje, e esse para mim é um ponto assim, extremamente importante, é que nós teríamos com o SEM o que é chamado de igualdade de capacidades. E o que são igualdades de capacidades? No fundo, a possibilidade de nós, ou de o Estado, garantir enquanto função, o direito que nós exerçamos a nossa liberdade em termos de capacidades. A gente vai ver a distinção entre capacidade e funcionalidade exatamente para tentar dizer o quê? Nós temos, enquanto cidadãos, direitos a realizar ou exercer determinadas capacidades. Por exemplo, nós poderíamos imaginar que o direito à liberdade, o direito à vida, todos esses direitos que foram baseados basicamente em John Locke, o pai do liberalismo, vão ser assegurados por esses autores de uma forma um pouco distinta, não é? É como se você perguntasse como que nós poderíamos realizar ou endossar esse tipo de posição. Então, nós temos com isso, não é, um certo cenário. Nós temos aqui uma justiça distributiva baseada em capacidades, e aqui nós temos uma justiça distributiva baseada em direitos políticos. Direito político a exercer cargo público. Então, todos nós, homem, mulher, alto, baixo, gordo, magro, branco, negro, azul, temos direito a, do ponto de vista político, nos candidatarmos para qualquer vaga. Inclusive para presidente, se você quiser, e por aí vai, não é? Então, você tem direito a todas essas possibilidades. Do ponto de vista do Dworkin, é exatamente, a gente tenta assegurar também um tipo de justiça distributiva que nos dá a possibilidade, ou nos assegura bens, de um ponto de vista extremamente material, ou de um welfare state, não é? Um estado de bem-estar. E do ponto de vista do Amartya Sen, nós temos essa questão sobre as capacidades. Qual é a questão? Essa é só uma introdução, não é, pessoal? Esse é só um cenário para que a gente entenda o quê? Toda vez que a gente fala Toda vez que a gente fala em Estado, não é? A gente estabelece uma relação direta com nós, enquanto sociedade civil. Nós não somos o Estado, não é? O Estado é uma entidade abstrata que trata de coordenar nós enquanto sociedade civil. E você tem a Constituição do Estado que vai elencar exatamente alguns direitos dentro da sociedade civil.
O que acontece? Vejam só, você tem, em termos de função do Estado, diferentes formas de garantir o nosso bem-estar, não é? Então, nós temos, de um modo extremamente amplo, não é? Em termos de função do Estado. Fiquem sempre com essa pergunta na cabeça, não é? Nós temos, de um lado, ponto A, que nós podemos chamar de uma concepção objetiva de bem-estar. Esse tipo de concepção objetiva de bem-estar são os chamados estados perfeccionistas, ou modelos perfeccionistas. E aí aqui eu cito como exemplo Platão. Platão é um belo exemplo de um estado de um ponto de vista perfeccionista. Por quê? Você estabelece um bem como fim, ou um modelo de sociedade boa, do que nós consideramos como algo sendo bom, e a função do cidadão almejar esse bem. Vocês vão lembrar isso claramente na República Platônica como exemplo de um modelo perfeccionista. Por quê? Quando Platão insere a politeia, a república, não é? Qual é a tese dele? A tese política, ético-política associada a uma tese ontológica. A tese ontopolítica, não é? Ou a tese ético-política, desculpa, é uma tese sobre a questão o que é um Estado justo. Essa é a tese ético-política. Definição ético-política na dimensão da praxis. Né? O que acontece? Associado a isso, você tem uma concepção teleológica, uma concepção ontológica ou metafísica sobre as almas. Vocês vão lembrar isso em metafísica, em todas as aulas que vocês tiveram sobre Platão. Exatamente Platão dizendo, olha, nós temos 3 tipos de alma, concupiscível, irracível e irracional. E a cada tipo de alma dentro do perfeccionismo platônico corresponde uma função dentro da sociedade. Então, se você tem a alma racional, a sua parte racional mais desenvolvida, você vai almejar ser um rei filósofo. Se você tem aquela questão mais irracível, você vai ser o soldado, não é? E se você tem a questão concupiscível, você vai ser agricultor, artesão, etc. O que você propõe aqui? Naquela ideia platônica e grega, basicamente, de cosmos, você pressupõe que cada um tem uma função dentro daquela noção de cosmos, não é? De harmonia. Então você pressupõe que cada um tem um lugar dentro da sociedade. Nesse modelo perfeccionista, você tem um bem estabelecido e todos almejam a ele. Esse tipo de concepção é uma concepção que nós poderíamos chamar de uma concepção forte do ponto de vista do estabelecimento de um fim para o cidadão dentro da sociedade. É como se nós assumíssemos contemporaneamente uma religião oficial dentro do Estado. Então você colocaria aqui, não é, como fim. Você tem o cidadão aqui que está realizando as suas ações. Nós, enquanto cidadãos, temos que realizar determinados fins do tipo, todos nós devemos pertencer à religião X ou Y. Isso é um tipo de bem que nós estabelecemos e nós consideramos como sendo uma noção básica que todos devem perseguir. Então, esse é um estado de uma concepção objetiva de bem-estar. Se você quer alcançar esse bem-estar, você vai ser um perfeccionista e você vai almejar alguns bens. Bem ou bens, não é? Tanto faz. Qual é o ponto? O ponto é que as teses perfeccionistas não dão problema, não dão conta do que contemporaneamente é chamado de fato do pluralismo. Ou seja, a gente vive contemporaneamente sobre sobre a dinâmica de uma diversidade de bens. O fato do pluralismo existe, ou
indica, na verdade, não é, um pluralismo de bens. Quando eu digo um pluralismo de bens, eu quero dizer assim, diferentes concepções religiosas, diferentes concepções políticas, diferentes concepções sexuais, concepções morais, etc. Todas essas concepções convivem dentro da nossa sociedade. Se vocês pegarem na própria sala aí de vocês, vocês vão encontrar pessoas com religiões diferentes da religião de vocês, provavelmente. Pessoas com concepções políticas diferentes das concepções políticas de vocês. Uns, por exemplo, apoiando o Temer, outros apoiando a Dilma, e por aí vai. Outros não apoiando ninguém. O que isso explica? Isso explica que é uma dinâmica muito grande do que nós consideramos o bem do ponto de vista social. Olha, eu considero que é bom que a Dilma permaneça no cargo. Eu considero que é bom que a Dilma sofra o impeachment e saia do cargo. Você vê que essa noção ela é particularizada a cada cidadão. Como ela é particularizada, você tem A, B, C, você tem diferentes concepções do que você considera como sendo o bem. Qual é o ponto? Vocês precisam identificar e dizer qual dessas concepções é a melhor concepção e que todos nós deveríamos seguir. O ponto central dessa discussão aqui é exatamente tentar entender o quê? Que, dado esse fato do pluralismo, uma visão perfeccionista é extremamente difícil de ser aplicada hoje. O melhor exemplo para isso é vocês tentar imaginar que o nosso Estado laico tentasse assumir uma religião oficial. Poderia ser qualquer religião que vocês imaginassem. Isso ofereceria uma certa dificuldade. Então, a concepção objetiva de bem-estar, que é a concepção perfeccionista, é uma opção em termos de função do Estado. Seguindo adiante, a outra concepção que nós poderíamos imaginar como a concepção B, nós poderíamos ter então exatamente o oposto. Uma concepção subjetiva e não objetiva do que nós poderíamos considerar como sendo bem-estar. Do que nós consideraríamos como sendo bem-estar. Qual é o resultado inevitável disso? Em vez de a gente se apegar numa definição forte e perfeccionista, nós iríamos endossar o que é chamado de um estado welfare state, não é? Que é um estado de welfarismo, que eles chamam, que é, na verdade, uma dinâmica, não é? Extremamente particularizada sobre o que nós consideramos bem-estar. Então, nós teríamos, assim, uma grande dificuldade nesse conceito aqui, nessa visão de concepção subjetiva de bem-estar, sobre o que nós consideraríamos como sendo bem-estar. Então, nós novamente cairíamos num certo problema do subjetivismo. É como se vocês perguntassem qual a melhor concepção ou qual a melhor definição de bem-estar para você ou para a sua família. Você teria como resposta uma concepção extremamente particularizada do que você considera bem-estar. Por exemplo, para mim, bem-estar é ter um barco. Para outra pessoa, a concepção de bem-estar pode ser ter qualquer outra questão. Não precisa ser necessariamente um barco, pode ser ter um carro, ter um livro, comprar uma casa. Então, o que nós temos aqui é um certo particularismo, não é? Ou o que nós poderíamos, de fato, realizar, não é? O bem-estar de uma pessoa é em termos de relações mentais. Então, o eufarismo, só para a gente colocar, não é? Estímulo define o bem-estar. Estímulo define o bem-estar de uma pessoa, que é uma chamada utilidade individual. Utilidade individual.
estima isso a partir de um ponto de vista de reações mentais, ou estima isso a partir de reações mentais, ou que também é chamado aqui, não é? Como apreciação subjetiva. Reações mentais ou apreciação subjetiva. Essa é a questão central. Veja o que é extremamente interessante. A concepção objetiva, que era o ponto A, ela é extremamente forte. Então, ela define uma noção de bem comum muito forte. Aqui você faz exatamente o contrário. Você não oferece uma definição de bem comum e cada indivíduo pode estimar o que considera como sendo a sua concepção de bem-estar. Então, se eu desejo ter um barco, e esse é um bem que eu considero como sendo necessário, eu simplesmente compro esse meu barco ou tomo isso com a pressuposição básica de um estado de bem-estar para mim. Quem desejar um livro, vai comprar um livro e por aí vai. O que você tem, então? Você tem uma concepção puramente subjetiva dessas questões. Então, nós temos dois pontos completamente divergentes, não é? Ponto A e o ponto B. O que nós temos como uma opção C, que eu gostaria de chamar, é exatamente a posição do chamado igualitarismo democrático. A opção do igualitarismo democrático que eu queria tratar hoje com vocês é a opção do igualitarismo democrático do Amartya Sen, que é uma igualdade de capacidades. Então, nós temos aqui o Amartya Sen, uma noção de igualdade de capacidades. Qual é o ponto nessa ideia? Vejam, quando a gente fala em igualdade, não fica exatamente claro o que nós consideramos como sendo igualdade. Por quê? A ideia de que nós sejamos tratados de forma igual pode se manifestar, obviamente, de uma forma injusta. Então, a igualdade ela é uma questão um tanto quanto controversa, digamos assim. Por exemplo, a pessoa que tem uma limitação física, por exemplo, um cadeirante, obviamente, se nós quisermos tratar ele em termos de igualdade em relação aos outros indivíduos, a noção de igualdade se torna extremamente relativizável porque você não sabe exatamente o que você vai considerar como sendo igualdade. Você vai oferecer as mesmas condições que você oferece para uma pessoa que não tem essa limitação física, ou você oferece algum tipo de diferenciação ou uma certa equidade em vez de igualdade no tratamento que o Estado deve oferecer a essas pessoas. Do tipo, elas vão ter alguma vaga reservada dentro de cargos públicos, elas vão ter acesso a rampas, elas vão ter acesso a elevador, algumas condições que nós, por exemplo, indivíduos que não teriam limitação, não precisaríamos eventualmente. Então, você tem uma distinção muito clara entre eu devo definir igualdade em que sentido. Por isso que a pergunta central que o Sen faz é você dizer o seguinte: as pessoas são iguais, só que nem em todas as dimensões. E essa é uma questão crucial para a gente entender o quê? Quando a gente fala em igualdade de capacidades, a gente tem que definir, bom, o que é igualdade? Ou igualdade de quê? E nós temos duas opções. Poderíamos chamar isso de uma igualdade individual, eles chamam uma igualdade de agente, não é? Que como, olha, eu posso dizer que todos nós temos direitos a termos planos de vida. Então, eu tenho direito a exercer o meu plano de vida, que é de ser um médico. Então, cabe ao Estado, do ponto de vista da igualdade, me oferecer as condições para que eu possa concorrer com outros que tenham o mesmo plano de vida que eu, que é de se tornar um médico, por exemplo.
Porém, você tem um outro tipo de igualdade do ponto de vista da vantagem, que é uma ideia de igualdade social. E esse tipo de igualdade social, ele pressupõe o que eles chamam de uma realização efetiva. Isso vai ser importante para a gente definir mais à frente tudo que o Sen está querendo dizer com igualdade de capacidades, não é? A diferença básica entre, e aqui a gente está falando em termos de vantagem, não é? Quando você diz assim, qual é a função do Estado, você está dizendo, o Estado tem que oferecer alguma vantagem do ponto de vista da igualdade. Se ele vai oferecer essa vantagem de um ponto de vista da igualdade, ele pode fazer isso de um ponto de vista individual e vai dizer o seguinte, olha, eu não vou determinar o que vocês vão ser no futuro, mas eu posso determinar ou oferecer as melhores condições para que vocês realizem os seus planos de vida. Então, eu vou oferecer a condição de uma boa educação, segurança, saúde, moradia, para que vocês tenham as condições necessárias de almejar ou buscar ou realizar os seus planos de vida. Vocês têm uma segunda distinção que é o Estado pode simplesmente se focar na realização efetiva das suas condições. Então, eu não faço, a função básica do Estado não é focar nos planos, mas na efetivação de algumas condições básicas. Qual é a diferença primordial? A diferença primordial é que quando você foca nesse âmbito da realização efetiva social, você já tem exatamente claro qual é a função do Estado, não em termos de planos de vida sobre o que ele quer do indivíduo, mas sobre o que ele quer do ponto de vista social. Por exemplo, é extremamente vantajoso para os cidadãos, a nível de sociedade, que todos tenham as mesmas condições do ponto de vista da saúde. Então, nós deveríamos imaginar que é uma função do Estado erradicar ou fornecer os melhores meios para que nenhum de nós morra de epidemias, não é? Você tem o exemplo do Estado brasileiro oferecendo que foi reconhecido internacionalmente isso, inclusive, como oferecendo o nosso programa de saúde, oferecendo um belo tratamento para pessoas portadoras de HIV. Então, o Estado oferece essas condições para que esses indivíduos, oferece o coquetel, oferece assistência médica, para que esses indivíduos possam, apesar dessa condição de saúde, realizar ou almejar, realizar os seus planos de vida, mas de um ponto de vista da realização efetiva. Então, eu tenho realmente uma aplicação direta sobre isso. O que acontece, gente? Acontece que há uma certa dificuldade quando a gente quer definir exatamente a noção de que as pessoas são iguais. A gente parte dessa pressuposição de que os indivíduos nascem, são livres e iguais do ponto de vista lockeano, liberal. Então, quando a gente pensa nessa condição de igualdade de capacidades, a gente tende a imaginar exatamente o quê? Olha, a pessoa tem uma condição, ela é livre e igual. Essa é a nossa premissa básica, não é? Nós somos livres e iguais. Então, independe de você nascer, o contexto histórico onde você nasceu, se você é homem, se você é mulher, alto, baixo, todas aquelas coisas. E você é livre. Por quê? Você tem uma pressuposição aqui de autonomia e aqui uma condição de igualdade. Só que, do ponto de vista do Estado, essa noção de igualdade, por isso o igualitarismo, não é exatamente claro, não fica exatamente claro como a gente resolve o que é exatamente essa igualdade. Por exemplo, você pode imaginar essa igualdade em diferentes dimensões. Pense nisso do ponto de vista, por exemplo, qual é a igualdade que nós temos que ter dentro da sociedade? É uma igualdade de renda? É uma igualdade de riqueza? O que mais? É uma igualdade do ponto de vista do nível cultural ou educacional?
Sim? Digam para não pegar o quadro tão rápido. Ah, ok. Vou deixar o quadro mais tempo aqui. Desculpa, gente. Obrigado. O que acontece? Nessa dimensão sobre a definição de igualdade, Gideon, só pergunta para eles se estão ouvindo direito, por favor. Nessa definição de igualdade, a gente tem várias dimensões sobre o que nós consideramos igual. Então, um Estado igualitarista deve nos fornecer renda, riqueza, nível cultural e educacional igual. Essas perguntas são centrais por quê? Porque isso determina exatamente aonde ou em que medida o Estado vai fazer algum tipo de investimento sobre o indivíduo. Se for do ponto de vista educacional, aí você vai ter, não sei, programas extremamente, claramente voltados para a questão educacional. Olha, sei lá, Ciências Sem Fronteiras, e por aí vai, outros programas. Se você tem um nível cultural, você tem um apoio ao Ministério da Cultura para a promoção de diversos eventos, etc, etc. Se do ponto de vista da renda ou da riqueza, você eventualmente pode fazer políticas igualitárias que resolvam isso através de políticas do tipo de ação afirmativa. Não é? Você tem Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Gás. São maneiras de você focar em uma dimensão, por exemplo, do ponto de vista econômico, sobre uma noção de igualdade, porque você não consegue contemplar todos os níveis. Então, você, obviamente, dada essa limitação de recursos, você concentra, olha, vamos aqui, vamos resolver o problema a partir da educação e da cultura. Vamos resolver a questão a partir de um problema econômico de renda, de riqueza. Isso explica o quê? Isso explica, permite basicamente que a gente entenda que essas dimensões, elas nem sempre vão ser observadas do mesmo modo por esses autores. Qual é o ponto do 100? Não é? O ponto do 100 é que quando a gente fala do igualitarismo democrático e essa condição de igualdade vista do ponto de vista de diferentes dimensões, precisa ser tratado do que ele vai chamar da capacidade igual de funcionar. É um termo que envolve até uma questão biológica, não é? Deixa eu apagar aqui em cima, que aqui a gente já viu. Vejam. Então a gente vai falar aqui com o 100. Ele vai chamar igualitarismo de capacidades. Ou igualitarismo. Pode ser. Igualitarismo liberal focado nas capacidades. E aí ele vai dizer o quê? Ele vai dizer exatamente isso, olha. Nós devemos ter direito, a forma de igualdade do que ele trata, não é? Ou a dimensão da igualdade é exatamente dizer capacidade igual de funcionar. Essa é uma definição que ele usa. Capacidade igual de funcionar. Esse termo é extremamente importante, por quê? Porque ele vai dizer que ele vai fazer uma distinção entre o que ele vai chamar das functions e as capabilities, ou seja, as funções e capacidades. Aí vejam só a distinção que ele coloca, como vai ficar exatamente clara a preocupação dele. Do ponto de vista das funções que ele chama, não é? Ele diz, olha, o indivíduo é dividido em duas questões, não é? A pessoa. De um lado, a gente tem a ideia de... Vou colocar aqui. Funções. E do outro lado, capacidades. O que são funções? Funções, o SEM vai dizer que são praticamente ou basicamente funções de um ponto de vista puramente biológico. E não só biológico nesse sentido da pessoa, mas no sentido de condições de funcionar. A ideia de funções aqui
por exemplo, imagine que eu tenho direito a estar bem nutrido. Direito de estar vestido. Vejam, esses direitos de estar nutrido, estar vestido, esses direitos são direitos extremamente básicos sobre o que nós vamos considerar, não é? Para a efetivação da nossa vida do ponto de vista funcional. É uma questão básica. Estar nutrido e estar vestido, o SEM vai dizer, isso não é uma grande qualidade do Estado oferecer isso. Isso é o mínimo que a gente tem que oferecer. Então, todos nós teríamos direitos a estar nutrido, vestidos, não é? Direito a executar as nossas capacidades, etc. Mas funções que ele diz, funções primárias, funções extremamente básicas, autoestima, não é? Tudo isso entra nessa questão. E ele diz, olha, existe uma outra condição que são as nossas capacidades. E aí é que entra a noção de igualdade. Porque aqui, bom, aqui é uma condição de igualdade. Mas aqui, para a questão das capacidades, há um sério problema. Deixa eu só colocar aqui mais para frente, gente, para ficar mais claro para vocês. Do ponto de vista das funções, então você tem nutrido, vestido. Do ponto de vista das capacidades, tá ok? Do ponto de vista das nossas capacidades, a gente tem, então, uma questão um pouco diferente. A questão das nossas capacidades é a questão que nós deveríamos ter garantido. Estar nutrido, estar vestido, não garante que a gente alcance os nossos objetivos finais. Agora, do ponto de vista da capacidade, nós temos que garantir o que ele chama de liberdades para alcançar o bem-estar. Então, aqui, nutrido e vestido são o que ele vai chamar aqui. São ingredientes do bem-estar. Ingredientes do bem-estar, ele diz, olha, de novo, estar nutrido e vestido não é... Ele coloca outras questões. É com autoestima, capacidade de realizar suas funções, capacidade em relação à saúde, não é? Saúde não ter não sofrer de nenhuma epidemia, uma moléstia grave, etc. Só que vejam a questão. Ele diz o seguinte, isso aqui é só um primeiro nível que todos nós temos garantidos. O que acontece? Ele diz, eu acho que nós precisamos ter um segundo nível de capacidades, um segundo nível dos indivíduos que não são de funções, mas de capacidades. E capacidades é a nossa capacidade de percorrer planos ou projetos de vida particular. Do tipo, eu quero, como eu disse, olha, eu desejo ser um médico, desejo ser um professor, desejo ser um jogador de futebol. Isso são planos de vida ou projetos de vida que eu quero realizar, mas que não basta eu estar nutrido e vestido. Eu preciso ter liberdade para fazer essas escolhas. Então ele vai dizer, nesse ponto das capacidades, ele usa o termo, não é? Nós precisamos ter liberdade para alcançar, liberdade para alcançar o bem-estar. Essa é a premissa básica dele. E se ele diz liberdade para alcançar o bem-estar, ele quer dizer, eu preciso ter as condições mínimas, mais do que as simples funções vitais, para alcançar isso. E quando ele diz liberdade, é interessante, o título da obra dele, dos melhores textos dele, que é Liberdade como Desenvolvimento, ele vai dizer o seguinte, olha, se eu não tenho capacidades, por exemplo, condições econômicas de realizar os meus projetos de vida de um ponto de vista de ter a possibilidade de estudar, viajar, fazer contatos, comprar livros, etc., eu não tenho as condições de desenvolver as minhas capacidades.
Um exemplo típico que a gente tem nisso é você imaginar, e é legal porque eu mesmo já, enfim, gosto de futebol, joguei futebol. O que você tem no interior, especialmente, são várias pessoas, por exemplo, com capacidades para ser um grande jogador de futebol, ou ao menos é o que a gente imagina, não é? Muitas vezes, não é um problema de funções, do ponto de vista de estar bem nutrido ou vestido, mas é a condição, a liberdade para alcançar o bem-estar do ponto de vista de um fim, de um plano de vida, de ser um jogador de futebol. E você vê que essa pessoa realmente não tem liberdade para isso. Não tem dinheiro para viajar e fazer um teste, não é? Em um grande clube de futebol. Não tem dinheiro para investir na sua carreira de jogador. E você pode pegar outros esportes que demandam tempo. Se você quer ser um ginasta e você precisa treinar 8 horas por dia, mas você não tem dinheiro para fazer isso pura e simplesmente. O que acontece? A ideia de liberdade para alcançar o bem-estar é o seguinte: eu preciso ter a capacidade, eu preciso ter capacidades para desenvolver, não é? Ou para alcançar alguns fins que eu considero como sendo primordiais para o meu bem-estar. E aí o que fica aqui? E essa parte eu só leio só para que a gente entenda. Mais do que o bem-estar efetivamente alcançado, não é o bem-estar alcançado, interessa para sempre a liberdade que uma pessoa tem para escolher entre os diferentes tipos de vida. Então não se trata de um bem já alcançado, não é? Não se trata do Estado definir para mim o que é melhor. Qual a melhor religião? Qual a melhor opção religiosa, sexual, opção de vida? Sem dizer, olha, isso não cabe ao Estado. O que cabe ao Estado é oferecer as condições para que eu desenvolva minhas capacidades e almeje os meus fins. Por isso, quando a gente fala em capacidade, ele chama de capacidade o nível... Deixa eu apagar aqui, senão vai aparecer. Não, vamos... Deixa eu só colocar aqui. Capacidade ele trata como nível de liberdade desfrutada. Nível de liberdade desfrutada. E ele vai dizer exatamente o seguinte: que eu sou livre, não é? Tenho liberdade, desfruto das minhas condições, só se a minha capacidade, não é? For suficiente ou eu tiver as condições necessárias para desenvolver os meus planos de vida. Por isso, e aqui eu coloco, não é? É a capacidade de uma pessoa, a capacidade de uma pessoa determina as inúmeras condições de funções entre as quais ele pode escolher uma. Então você tem várias funções e vários fins, e as minhas capacidades permitem escolher quais são os melhores fins para a minha vida. Essa ideia de capacidade de uma pessoa é associada diretamente com a condição de liberdade. Por quê? Chama isso como espaço de manobra. Eu acho o melhor termo para a gente imaginar isso. As minhas capacidades, a condição do meu espaço de manobra para a realização dos fins que eu almejo. Então, se eu não tenho essa liberdade, essa mobilidade social para atingir os meus fins, o SEM vai dizer, olha, eu tenho um problema. E aí diz, olha, isso você constata em qualquer sociedade. Você pode pegar isso de um ponto de vista, por exemplo, econômico. Pessoas com uma maior condição, por exemplo, econômica, ou uma melhor condição cultural e educacional, têm mais capacidades ou espaço de manobra para atingir o seu fim. Ou para almejar os fins que você realmente considera como sendo planos de vida seus. Isso se deve basicamente por quê? Porque esses fins almejados, esses fins que vocês buscam, não é? São em grande medida fins que você considera como sendo fins básicos especificamente para você.
Então, isso dá uma distinção extremamente grande sobre o que nós consideramos como sendo o fim que eu quero almejar a partir das minhas capacidades. Então, vejo, eu tenho que ter, em termos de função do Estado, vou colocar aqui, não há? Em termos de função do Estado, eu preciso não ter fins definidos, mas eu preciso ter as condições para. Isso é extremamente importante, porque essas condições para é esse meu espaço de manobra em termos de liberdade. Eu preciso ter condições para realizar as minhas questões. Então, não cabe ao Estado, por exemplo, oferecer fins ou me realizar financeiramente. Não é essa a função do Estado. Você pode imaginar que a função do Estado seja oferecer condições para mim. Então, essa é uma questão fundamental quando a gente imagina exatamente essas condições. Eu já estou encerrando aqui as condições, eu queria colocar aqui só 3 características do que nós consideramos como sendo as capacidades. Porque isso é o fundamental para o SEM. É uma igualdade de capacidades. Então, só vou colocar aqui as 3 condições, aí a gente senta e a gente discute, enfim, vocês fazem as perguntas que vocês têm para fazer em relação a isso. Condições para, tá? Escrito aqui, condições para. Condições para. Coloque isso como sendo, assim, as características do que é capacidade, não é? Primeiro, essa primeira capacidade, só para a gente entender um pouco aqui, ela funciona basicamente da seguinte maneira. Capacidade como um meio ou como uma medida para atingir determinados fins, e nós não estabelecemos, ou o Estado não estabelece, não é, um plano de vida particular. O que é basicamente contra isso, não é? Quem faz isso são os Estados totalitaristas ou ditatoriais. Estados totalitaristas ou ditatoriais tendem a estabelecer um plano de vida pré-definido para os seus indivíduos. Estados que possuem, em geral, alguns estados fundamentalistas, especialmente alguns estados fundamentalistas que podem eventualmente conjugar Estado e religião, como alguns estados no mundo islâmico, pode oferecer um plano de vida pré-definido para os seus indivíduos. Então, se você não segue aquela religião, você eventualmente pode ser perseguido. Um belo exemplo de um Estado... Um belo exemplo, não é? Não é um bom exemplo. É um bom exemplo, mas um péssimo modelo de Estado é o Estado Islâmico. Por quê? Ele prega exatamente a religião, a pressuposição de um Estado oficial, e qualquer indivíduo que for ou que não for, não seguir esse plano de vida pré-definido, deve ser executado. Então você tem o erro é horrível, horripilante exatamente por isso,
Porque uma das características dele é, por exemplo, matar, executar indivíduos que fogem a essa ideia prévia do plano de vida, de uma religião oficial, de uma religião correta, etc. Então, estados totalitaristas desse modelo são exatamente estados que você entenderia dizer como estados que não promovem a capacidade como medida. Por quê? Capacidade como medida não é, ou não define de forma alguma qual é o melhor modelo, não é? Outra coisa, nós precisamos ter a capacidade Exato. Segundo ponto é a capacidade de efetivar diferentes combinações de função. Ou seja, você avalia oportunidades. Então, o que acontece? Você não avalia o resultado. Você analisa que essa capacidade te dá a oportunidade de combinar diferentes funções. Então, eu posso ter diferentes funções do ponto de vista, por exemplo, de um projeto de vida meu voltado para o esporte, conjugado a uma questão de saúde, por exemplo. Então, eu posso ser um fisioterapeuta, ok? Eu adoro esportes e gosto muito da área da saúde. Ou você é um médico ortopedista, você é um jogador de futebol, você é um professor de educação física. Então, você tem que ter a capacidade de conjugar diferentes funções e diferentes fins de vida. Aquela ideia que a gente sempre brinca de unir o útil ao agradável é exatamente essa capacidade de a gente combinar funções ou combinar fins. Não é? Eu gosto de escrever, não é, histórias, e eu conjugo essa função, esse fim, esse meu desejo e prazer com a minha profissão, não é, de escritor, por exemplo, de professor de literatura, por aí vai. O que isso significa, basicamente? Eu preciso ter a capacidade de fazer isso. Novamente, é incrível isso, como a gente normalmente conhece pessoas com diferentes funções e fins e habilidades extremamente excepcionais para algumas áreas em específico, mas por um motivo ou por outro não consegue executar. O que o Sen diz? O espaço de manobra dessa pessoa é muito restrito. Você tem, talvez, crianças com uma grande capacidade para um dom artístico, mas você não tem um incentivo do ponto de vista social, econômico, cultural, familiar e por aí vai, para que essa pessoa desenvolva isso fazendo uma faculdade, fazendo uma viagem de estudos. Tudo isso é exatamente uma limitação do nosso espaço de manobra do ponto de vista da nossa capacidade. Então, menos liberdade é menos possibilidade de capacidade serem executadas, não é? E o terceiro ponto, e aí só para a gente finalizar isso, não é? A horas. Não faz mal, vocês estão olhando a aula. Se é que estão olhando, 2 ou 3. O que acontece, pessoal? Essa é a última pressuposição, é o ponto 3, não é? Nós temos liberdade de escolha é determinada pelo espaço de manobra disponível. Uma frase do Sen é que ele vai dizer, não é?
a boa vida é, em parte, uma vida de escolha genuína. Em parte, a escolha de uma vida genuína. Essa ideia de que, em parte, a escolha de uma vida genuína dá exatamente a ideia que, se você tem liberdade de escolha, é exatamente o espaço de manobra disponível para que você realize aquilo que você deseja. Então, de novo, a função do Estado é garantir as condições necessárias para que a minha capacidade, associada a essa questão exatamente de um nível de liberdade que eu desfruto, eu preciso ter as capacidades ou um nível de liberdade mínima para que eu possa realizar as minhas combinações de função ou almejar, percorrer ou perseguir os meus projetos particulares de vida. Então, isso significa o quê? Que a igualdade que o igualitarismo de capacidades do 100 não tem de nenhuma forma nada, em grande medida, uma pressuposição, uma preocupação básica com definir bens. Então, ele não quer definir o que você merece. Ele quer definir as condições para as quais você vai perseguir algo que você deseja. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele não almeja, ele não é um tipo de igualitarismo do tipo rawlsiano que é formal. O igualitarismo de John Rawls é formal porque é um igualitarismo político. Rawls acredita, se eu oferecer condições de igualdade, liberdade religiosa, educacional, sexual, etc., algumas igualdades mínimas associadas a isso, eu teria a possibilidade, de realizar os meus fins, dadas essas condições. Então, o igualitarismo de capacidades do SEM se centra basicamente no indivíduo que realiza as ações, ou seja, no cidadão. E o que interessa para ele é exatamente que ele tenha, como diz aqui, a capacidade como um nível de liberdade desfrutada para que ele possa executar e atingir os seus fins em termos de função. Então, quando você perguntar qual é o fim do Estado, qual é a finalidade do Estado, você vai falar exatamente que a finalidade do Estado é oferecer condições de liberdade para que essas capacidades, que eu possa ter a capacidade de realizar e escolher fins. Esse é o meu espaço de manobra. Então, é basicamente essa a preocupação central que o SEM vai ter em relação a isso, não é? Gente, eu acho que, de um ponto de vista mais panorâmico, não é? A gente viu exatamente o que é o igualitarismo do SEM em termos de capacidades. A gente vai aprofundar os elementos ao longo das aulas agora, mas eu acho que, do ponto de vista inicial, é exatamente isso que está em jogo com o igualitarismo do SEM. Eu queria ver agora de vocês, deixa eu só pegar aqui, se vocês têm alguma questão, não é? Ou alguma dúvida que eu possa dirimir com vocês. Deixa eu só virar aqui. Que aí agora acho que aí eu não. Deixa eu só mudar aqui para o professor Eduardo. Vou pedir ajuda para o professor Juliano, ajuda que vai. Aqui, Exatamente. que é layout padrão. Aqui a gente só vai tirar essa parte aqui do meio. Vamos colocar essa aqui. Gideon, tu podes agora entrar ali e restringir o modo de... Aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu mesmo entro agora ali. Quer que eu bote mais pra cá? Por favor. Obrigado. Gente, agora eu queria ouvir de vocês, não é? Se vocês têm alguma dúvida. Eu sei que alguém levantou a mão. Agora, eu não estou ouvindo. Juliano, eu não sei se a gente... Obrigado. Só um segundinho, por favor. Não,
Porque só podem fazer perguntas com voz os polos. Exato. Aqui nós temos uma colega que quer fazer uma pergunta. Quer fazer uma pergunta, tá. Então, vamos liberar aqui o microfone. Opa. O microfone lá de Santana da Boa Vista. Então tem que chegar bem pertinho agora do microfone, eu não sei como é que é aí. Ana. Tá, tem que tornar apresentadora para poder aqui. Agora sim. Tenta falar. Agora deu. Pode falar. Estão ouvindo? Sim. Professor Evandro, eu sou a minha pergunta é a seguinte: dentro das questões das capacidades que eu entendi. Peraí, só um pouquinho, Malu. Tu pode vir um pouquinho mais para frente? Malu? Ótimo, Malu. Se você vir mais próximo, acho que eu vou conseguir ouvir melhor. E todo mundo também vai poder ouvir melhor. Tá. Professor, eu não compreendi direito a sua explicação. Em se tratando das capacidades, né, o Estado vai dizer que o indivíduo atinge o objetivo. Isso. Mas Exato. ele não atinge. Por exemplo, assim, que se forma um artista de teatro, mas não vai garantir que essa profissão encontre um espaço dentro da sociedade que ele possa exercer a profissão. O que seria apenas a formação, atingir o bem, mas não garante que ele vá ter um emprego e dar continuidade. Como é que fica isso? Exatamente. Olha, eu acho que essa é uma crítica, inclusive, que o SEM enfrenta, que é exatamente quando ele diz assim, olha, no fundo, SEM, o que tu está fazendo tu não está garantindo, e isso é uma crítica do Joshua Cohen. Eu não coloquei aqui, você me pegou, né? Porque o Cohen faz exatamente essa crítica que ele diz aqui, olha, ser livre para fazer algumas coisas, por exemplo, eliminando um benefício, não garante o alcance desse bem. Então ele diz, olha, eu vou garantir que você seja um artista, não há, mas eu não vou garantir emprego e que você tenha essas condições de emprego a ele. Isso é uma questão... Eu tenho experiência em família. Chegou lá e agora a moça está trabalhando numa imobiliária que ela não consegue se manter no teatro, mas ela chegou lá onde ela queria. Exato. Então, veja, eu concordo. Eu acho que isso é uma... Já respondo sua pergunta, Junara. O desafio é exatamente entender isso. Eu sempre digo, isso é um cobertor curto. Por quê? Se você imaginar que você tem que garantir a algumas profissões, uma garantia de emprego, etc., você cai exatamente no que o SEM não quer cair, que é a ideia que você defina planos de vida de antemão para aquelas pessoas. Qual é o risco? Qual é a questão? A questão é que a sociedade, de um ponto de vista econômico, mais ou menos gerencia essas questões. O que cabe ao Estado, e essa é uma questão primordial para qualquer liberal, é garantir as condições, no caso especificamente do SEM, que você realize isso. Mas ele não vai poder garantir que você vai ter emprego, porque esse tipo de garantia é como se ele estivesse definindo um plano de vida para que todos perseguissem. Então, assim, olha, eu vou garantir empregos nessa área, é um tipo de garantia que não poderia ser dado pelo Estado. Você imaginaria que isso é uma função da sociedade civil, porque isso transferiria responsabilidades, ou transferiria algo que é da própria sociedade civil para o Estado. Porque aí você imaginaria, a pergunta básica a ser feita é essa, né? Por que o Estado deve garantir essas condições de emprego para essas pessoas e não para outra? E quando você coloca essa pergunta, o Estado não vai ter uma resposta. Então, o Estado ou bem tenta abarcar todo mundo, mas ele não vai conseguir, ou o Estado tenta garantir as melhores condições. Por que isso é importante? Porque para um Estado liberal, a premissa da liberdade é fundamental. Então ele vai dizer, olha, você quer ser um artista, mas você vai ter a liberdade para fazer
essa escolha. Eu não vou lhe dar garantia de que, do ponto de vista social, você tenha um bom salário, etc. Mas eu vou te dar a oportunidade de você mudar de emprego caso você queira. Então, há uma dinâmica. Por favor. De direito, assim, se de repente o Estado desse essa garantia direcional, ele não seria um Estado liberal, seria um Estado totalitário. Exatamente. O Estado direcional é o X da questão. Esse é o X da questão. Então, toda vez que você quer... A sua pergunta é perfeita nesse ponto. Há um limite para a teoria do 100, só que o limite é, ao mesmo tempo, exatamente a condição de que você poderia cair no estado perfeccionista ou totalitarista. Você está dizendo que os indivíduos devem fazer. Não. O Estado não diz o que o indivíduo deve fazer. O Estado preserva as condições para que eles alcancem os seus projetos de vida. Porque senão você tem um Estado com uma dimensão de bem comum forte, ele diz, olha, nós somos uma sociedade que precisamos de médicos ou bons cidadãos ou bons indivíduos em determinada profissão X. O que você está fazendo é direcionando projetos de vida para aquilo. Isso é extremamente perigoso, porque o totalitarismo ele é um passo muito sutil para você cair em algum tipo de totalitarismo ou mesmo demagogia, etc. Então, é uma ótima questão a sua. Eu acho que a precaução do 100 é exatamente evitar que isso aconteça. Não é? Então, eu tendo a concordar contigo. Esse é um problema. É um problema, depende de como você olha. Você pode olhar isso como uma vantagem da teoria do 100. Porque é exatamente evitar esses planos de vida pré-definidos de um Estado totalitarista. Então, eu acho que é uma pergunta extremamente plausível. Não sei se te respondi, não é? Mas eu entendi a sua observação. Muito obrigado, então. Deixa eu só responder aqui. Junara. Professor, o senhor citou como direitos que Rawls busca assegurar educacionais, religiosos e como direitos de capacidade que SEM busca garantir. Eu não consegui anotar. Tá. Deixa eu só voltar aqui, porque vão pensando em questões. Na verdade, só para explicar aqui, Nara, a questão fundamental aqui é você entender o tipo ou as distinções de modelo igualitarista que você tem. Com Rawls, nós temos o que nós chamamos um tipo de igualitarismo liberal, o igualitarismo formal ou político. Então, você tende a garantir determinadas condições, determinadas liberdades para que os indivíduos se realizem de um ponto de vista formal. Então, o Estado não vai interferir nessas questões das capacidades. A função muito maior do Estado é garantir as liberdades dos indivíduos. Por isso que ele é um Estado, eu acho, liberal em um sentido muito forte. No sentido de que a garantia dos indivíduos deve ser preservada para que essas condições se executem. Agora, por outro lado, o SEM, isso é importante que a gente fique claro, a noção de igualdade ou de igualitarismo do SEM, o enfoque central dele é sobre as condições de capacidades. Como são as condições de capacidade, você não vai olhar para os fins. O que o Rawls tem, a gente vai ver isso com mais calma, o Rawls tenta definir alguns bens primários sociais, que é o equivalente ao que o SEM chama em termos de funções, do sentido de eu tenho direito a andar bem vestido, andar vestido, bem nutrido, etc. Mas veja o que é interessante. No caso do SEM e do Rawls, ambos partilham da premissa do igualitarismo. Porém, ambos dão enfoques diferentes para essa questão. O exemplo que o SEM dá é o exemplo da fome. Uma pessoa pode, do ponto de vista da função, olha como isso é interessante, do ponto de vista da função, não estar bem nutrido no sentido de fazer o indivíduo pode estar ou não estar bem nutrido porque ele é uma pessoa pobre que vive abaixo da linha de pobreza e não consegue se alimentar adequadamente. O que isso implica? Isso diz que essa função do estar nutrido não está sendo alcançado. E isso é uma premissa, um bem primário básico.
do ponto de vista da função, isso não está sendo bem observado. Agora, observa o seguinte, o contraponto. Você tem indivíduos do tipo, de qualquer religião, que podem não estar bem nutridos porque estão, por exemplo, fazendo jejum, não é? Quando você fala nesses indivíduos, a questão da função do estar nutrido é uma questão de escolha daquele indivíduo, porque dentro da sua religião, em um momento X, ele opta por fazer um jejum. O que isso significa? Esse indivíduo teve capacidades para fazer uma escolha. Essa é extremamente diferente do indivíduo que não está nutrido, passando fome, não por uma escolha, porque ele não tem as condições mínimas para estar bem nutrido. Então, a questão é a mesma. 2 indivíduos passando fome. Só que a situação na qual isso acontece é completamente divergente. Um passa fome porque não tem as condições mínimas para realizar as suas para se alimentar minimamente, e o outro por uma questão de uma liberdade de escolha religiosa, que a religião dele diz que em um período do ano ele vai realizar um jejum toda sexta-feira, por exemplo, um determinado dia do ano. Então isso muda completamente o cenário sobre o que a gente entende como sendo as condições do que nós poderíamos dizer as condições básicas em termos de funções e a ideia de capacidades. É como se imaginar, eu tenho opção para. Isso muda completamente o cenário sobre essa questão sobre a questão das condições para os indivíduos realizarem os seus projetos de vida. Então, eu sou um bom religioso, não é? Eu sou um bom cristão, enfim, sou um bom cristão e faço meu jejum adequadamente, por uma opção própria. Eu tenho a condição de não fazê-lo. E isso é diferente, obviamente, de um outro indivíduo que não a tem. Então, essas são distinções básicas, não é? Questões, pessoal? Dúvidas? Levantem a mão se alguém tiver alguma dúvida ou me escreva. Eu acho que vocês têm 2 opções. E eu acho que funcionou muito bem. Não sei se alguém está com alguma dúvida. Não? Ótimo. Gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida a mais, eu vou rapidamente aqui. O pessoal está dizendo que está ok. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu peço apenas que vocês leiam esse texto, é o texto do professor Álvaro de Vita. Eu vou pedir para o Christian passar o link para vocês darem uma olhada. Por favor, não fujam. O professor Juliano quer ainda falar um minutinho com vocês. Só um minutinho. Por favor. Pode fazer, por favor. Só um breve retorno na parte cosmológica ali do Platão, aquela ideia das almas ali. Alguma coisa, noção do cosmos ali. Como é que ficou aquilo? Eu já li alguma coisa sobre isso, mas eu gostaria que o senhor... Sim. Não precisa ser muito longo, só um miolo. Ok. O que acontece nessa questão cosmológica, assim, não é eu não sou um grande conhecedor de filosofia antiga, mas o que acontece basicamente é o seguinte: se você imaginar a definição de cosmos, definição grega, ela significa harmonia, não é? Todo. Mas a definição é harmonia. A noção de cosmos é harmonia. Então você imagina que dentro desse espaço do cosmos, do mundo, o indivíduo ocupa uma função pré-definida. É como se você imaginasse a Antígona, com aquela ideia de um destino, não é? Do Édipo, que tem que matar o seu pai para casar com a mãe. Você foge daquilo, mas você volta. Então é como se dentro da República Platônica você tem aquela noção das almas ser diretamente correlata à sua função dentro da sociedade. Então você vê, parte da pressuposição platônica metafísica é você nasce com um destino ou com uma função pré-definida dentro do Estado. Então isso é perfeccionista no sentido de que você almeja um bem que já está dado e que parece que é independente da sua escolha. Você nasceu com aquela necessidade, não é? Seria isso.
Isso. Ótimo, então. Obrigado. Eu que te agradeço a pergunta. Mais questões, gente? Tudo ok? Então, agradeço muito, muito, muito a paciência de vocês. Eu gostei muito da experiência. Eu acho que, para uma primeira vez, eu acho que a gente se entendeu muito bem. Mais à frente, eu não vou, espero não precisar da ajuda dos universitários, não é? Caso o professor Juliano, para me dar essas dicas, eu posso fazer isso para tornar mais dinâmico, mas eu acho que, para mim, nos saímos muito bem. Eu peço que vocês fiquem aí, o professor Juliano gostaria de conversar com vocês. Boa noite para vocês e uma ótima semana. Até mais, gente. Pessoal, então acho que a nossa primeira experiência com o Canvas foi bem interessante, né? Essa é uma plataforma que a gente já vem testando já há algum tempo e que agora com as novas turmas, né, e com os problemas que vem dando no Adobe Connect, a gente está testando para passar a utilizar essa ferramenta a partir de agora, tá? Então, algumas coisinhas só para que tudo funcione. A gente fez vários testes hoje ao longo da noite, né? E nós descobrimos que as pessoas que tentaram entrar depois, elas estavam com dificuldades de entrar na sala, porque elas não estavam utilizando o convite que foi enviado às 19 horas, né? Porque assim, quando a gente inicia uma webconferência, todo mundo recebe um e-mail, né? Uma mensagem no seu e-mail dizendo que a webconferência vai começar. Então, o convite é para uma webconferência em específico. Se alguém entrar depois, acontece daí de não conseguir achar a sala. Então, para a semana que vem, todo mundo, quem for assistir de casa, tem que assistir através do link que nós vamos mandar por e-mail, tá? Quem for assistir do Polo, as tutoras do Polo devem já estar preparadas para abrir suas câmeras e seus microfones, enfim, na medida do possível, para que a gente possa ter essa interação um pouco mais dinâmica. Para vocês talvez não seja uma grande novidade, né, ver o professor, mas para o professor é muito diferente, porque a princípio ele fica olhando assim para o computador sem ver ninguém, né, e agora pela primeira vez a gente conseguiu ver os polos todos, né, ao longo da webconferência. Então, gente, na semana que vem, todos vão receber a mensagem, né, para entrar na sala, né, e os que vão no polo, né, não vão precisar se preocupar com isso, porque vão estar já né, nos assistindo. Daqui mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, essa webconferência vai estar dentro da plataforma do Canvas, né, e ali vocês, quando forem clicar em conferências, vocês vão encontrar ali gravações, né? E ela já vai estar ali gravada para vocês assistirem de novo, tá? Então, caso vocês queiram, ainda tem essa possibilidade de assistir mais uma vez, tá bom? Então, muito obrigado por tudo, né? Desculpem pelas atrapalhadas, porque foi a nossa primeira vez que a gente estava tentando, né, utilizar essa nova ferramenta. E, enfim, acho que a partir da próxima semana a gente já vai ter uma experiência um pouco mais dinâmica e um pouco melhor, tá bem? Então, uma boa noite a todos, muito obrigado e nos vemos em breve, tá bom? Tchau para todo mundo e até mais. Alessandra, tchau. Boa noite a todos.